Boa noite, Boa Diego noite. Pérez, da 102 FM. Em mais um jogo, o Bragantino teve algumas falhas ou fragilidades defensivas, eu acho que dá para tratar dessa maneira, e não necessariamente culpa de um jogador ou outro, mas os comportamentos, erros que são recorrentes nesse time do Bragantino. Com mais tempo de trabalho que você tem tido, porque o Bragantino não está em nenhuma das Copas, como corrigir essa questão? É possível encontrar ainda ânimo para que esse time do Bragantino melhore? Bem, para além daquilo que foram essas falhas comprometedoras e que coincido que são coletivas, apesar de possam também ser um pouco individualizadas ali na última zona, mais do que isso, eu acho que a equipa não entrou em campo. Houve uma equipa que quis ganhar, e uma equipa que quis ganhar sendo competitiva, sendo agressiva, colocando em prática aquilo que era o seu jogo e aquilo que estávamos à espera, apesar de não ser a equipa principal do Atlético Mineiro, e a nossa equipa praticamente não disputou o jogo. Eu dou-lhe um lance característico e claro para representar tudo aquilo que eu lhe estou a dizer. Acha que a equipa, por exemplo, no momento em que o Cleiton defende o penalti, não tinha que ter algum ânimo após aquele momento? É um momento do jogo muito importante. A equipa reagiu como se não fosse nada e continuou assim até ao final. A equipa não teve a capacidade de reagir. Mais importante do que o que é que nós temos que melhorar é pensar na situação em que estamos. E pensar na situação que estamos a lutar pela nossa vida. E quando estamos a lutar pela nossa vida, o que é que nós temos para dar? O que é que nós queremos dar? E o que é que nós queremos fazer? Esse é o mais importante agora, de termos essa análise e essa reflexão e colocar já em prática na próxima quarta-feira. Agora, não posso estar a analisar uma equipa taticamente ou estrategicamente quando aquilo que é o principal da base de uma equipa de futebol é a atitude competitiva. Se não existe atitude competitiva, não pode existir mais nada para além disso. Caixinha, Thiago Maia, do Podfute. No jogo contra o Cruzeiro, na Arena Independência, te fiz uma pergunta e volto a ela. Sobre o estilo de jogo do Bragantino jogar. Você disse que é algo comum que vem da marca. Tantas equipes na Alemanha, seja na Áustria, jogam nesse padrão. Talvez não seria o momento de sair um pouco desse padrão, porque está próximo da zona de rebaixamento, e são 13 jogos seguidos sem vencer fora de casa. Sim, temos isso também muito claro. A equipa fora de casa, então, tem um pavor tremendo de jogar, de jogar os jogos. E, uma vez mais, eu não posso estar a analisar o comportamento daquilo que é a equipa em relação a uma filosofia de jogo, quando ela não é colocada em prática, quando a base tem a ver com o nosso bloco ser um bloco intenso, ser um bloco agressivo, ser um bloco compacto, e nós não fomos nada disso. Quando não existe essa atitude competitiva, é muito difícil. Agora, nós temos a noção da posição onde estamos. Eu assumo que sou o principal responsável, porque tenho que ser eu sempre o máximo responsável em relação a tudo isso, mas o que temos que mudar em termos de ficha é a nossa atitude competitiva, é a nossa vontade de ser felizes, a nossa vontade de disputar um jogo de futebol e depois no final dizermos, olha, o adversário foi melhor do que nós e ganhou. Hoje não podemos dizer nada disso. Eu já tive jogos, inclusivamente com o Cruzeiro, se voltarmos ao ano passado, perdemos 0-3 em casa, e foi o jogo que eu mais satisfeito fiquei com a atitude da equipa. A equipa lutou de acordo com os nossos princípios, de acordo com os nossos comportamentos, apesar de ter saído derrotada. Hoje eu não vi uma equipa que teve a mínima vontade de querer disputar o jogo, quanto mais ganhá-lo. E hoje era um jogo também importante. Não falámos nessa questão de fora de casa, mas a equipa tem nitidamente pelos dados, pelos resultados, pelas variáveis que analisamos, um comportamento totalmente distinto em casa e fora de casa. Isso é indiscutível. Não tenho como argumentar em relação a isso. Mas hoje o que tínhamos era que, desde que o Red Bull Bragantino está na Série A, o histórico contra o Atlético Mineiro, salvo erro, tinham sido de 4 empates e o resto eram tudo derrotas. Ou seja, nós ainda não tínhamos ganho ao Atlético Mineiro. E era a primeira vez que íamos jogar neste maravilhoso estádio. Então esse era o nosso objetivo, esse era o nosso desafio, era a nossa tarefa que tínhamos em mente.
Agora, da forma como nós começámos a disputar o jogo desde o primeiro minuto, é impossível que isso tivesse sido acontecido. Então, o mérito é total para o adversário, que claramente nos passou por cima, e eu posso até mesmo dizer que este deve ter sido o pior jogo desde que aqui estou praticamente há quase 2 anos. Mas o pior jogo de longe. Pedro, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Você falou aí lutar pela vida. É nisso que você vai trabalhar muito com esses atletas, porque os times que estão ali na parte de baixo, lutam contra o rebaixamento, normalmente estão muito mobilizados, né? Os times que vão ficando ali por baixo, e o seu time não está lá, mas não está muito longe. É um desafio aí, realmente, essa parte psicológica do seu time, se atentar para isso, lutar mesmo. Repara, este jogo é um jogo de jogadores. Quem sai ao campo são os jogadores. E são eles que se têm que mobilizar. Porque são eles que têm vindo a repetir este padrão há muito tempo. Mas há muito tempo mesmo. Então são eles que têm que entender qual é o posicionamento que estamos, porque não vai ser através de treinos, não vai ser através de táticas, não vai ser até de conversas com psicólogos, não vai ser eu a ter que dar classes de motivação. São eles que têm que sair ao campo e lutar para poder conquistar 3 pontos em cada um dos jogos que faltam até ao final. Esta é a realidade nua e crua. Estamos todos a lutar pela vida. Então, é o momento de quando eles entram em campo, desde o primeiro momento que pisam o campo de jogo, têm que lutar pela vida até ao final. Pedro, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98 FM aqui de BH. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre quais dificuldades o Atlético impôs ao seu time para que saísse com essa vitória. Onde que você acha que os jogadores do Atlético encontraram o caminho para chegar à vitória? Olha, o Atlético, como já lhe disse, entrou bem melhor do que nós no jogo, entrou logo com uma atitude totalmente diferente, mas eu sei que a sua pergunta é mais em termos táticos, em termos mais questões estratégicas e daquilo que foi o jogo de futebol jogado. Nós tínhamos previsto ter uma zona de pressão mais alta, em termos daquilo que era poder pressionar a saída a 3 que eles tinham, mas aquilo que foi o posicionamento do Igor Gomes fez com que tivesse que nos adaptar a essa situação e não ter a referência dos 3 zagueiros a sair, mas só o zagueiro central, o Lianco, tivesse um bocadinho mais de disponibilidade e saída com bola. Na primeira parte, quando nós conseguimos ter um bocadinho mais de paciência, baixar um bocadinho mais do bloco, sabíamos que o que eles iam fazer era fazer aquelas viradas longas ou procurar a profundidade que não existia, e aí conseguimos defender bem isso. O que é que não conseguimos? Tínhamos um sobreaviso. Foi em 2 golos que levámos. Um anulado, mas foi igualzinho ao outro que aconteceu no segundo tempo do Hulk. Aquilo que nós tínhamos previsto e trabalhado para esta situação do tiro de meta era partir de uma referência individual, tal como eles também partem, mas dar um espaço e iniciativa à saída do adversário para que não tivéssemos expostos naquelas circunstâncias. E em determinados momentos na primeira parte, o adversário também nos colocou bolas na profundidade, coisa que fez em quase os 2 jogos que nos tinha ganho lá, e aí tinha a ver com os nossos zagueiros não cobrirem a profundidade, bem como os nossos laterais estarem muito distantes em termos do balanço e em termos das janelas que se geravam na nossa última linha. Eu acho que foi isso que aconteceu, e daí saíram praticamente os golos. 2 golos em situações de centro, do mesmo lado, da nossa direita, e esse golo de situação de uma saída de tiro de meta que sabíamos que não podíamos defender daquela maneira. Boa noite, Pedro. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. Você já esperava o Atlético como uma equipe alternativa para hoje, ou de certa forma o Milito surpreendeu na escalação? E se esse aspecto do Atlético ter entrado como uma equipe alternativa influenciou na postura da sua equipe, se você acredita que teve alguma relação? Você disse que o time não competiu muito hoje. Não, penso que não. Penso que não teve influência em relação a isso. Se teve é mau, se teve é muito mau que isso tenha traduzido aquilo que foi o jogo que a nossa equipa fez hoje. A nossa dúvida, tivemos muito em atenção aquilo que foi o jogo do Bahia. Porquê? Porque foi também entre eliminatórias. E o 11 que iniciou hoje, tendo em conta aqueles jogadores que não tinham disponíveis, sabíamos que muito provavelmente eles tinham que repetir alguns jogadores no meio campo. Acabaram por repetir o Vera e o Alá.
mas era basicamente a única dúvida que tínhamos. O nosso foco no jogo e a nossa preparação do jogo não era contra que equipa do Atlético ia jogar, era contra o Atlético, porque apesar dos jogadores terem características ligeiramente diferentes, a forma como jogam, pelo menos a orientação, aquilo que é o padrão de jogo é basicamente o mesmo. Então, nesse sentido, não tivemos essa surpresa em relação ao 11 que iniciou, mas sim, não tivemos atitude competitiva para disputar um jogo desta magnitude. Pedro, durante essa semana, em um dos treinos no CPD que a gente pôde acompanhar, eu vi você testando uma formação com 3 zagueiros, 3 defensores. Em dado momento, ali no segundo tempo, o Bragantino até se comportou assim com a entrada do Eduardo. Qual foi o dia? Quinta ou quarta-feira? Quarta-feira. É algo que você pensa em colocar no Bragantino nos próximos jogos? E o quanto as laterais te preocupam? Hoje tivemos um jogo bem abaixo do Hurtado e do Guilherme. Você tem o Natan entregue ao departamento. Está em transição já, né? Talvez volte o quanto antes. Mas o Juninho está machucado. O Luan, não sei se tem condição ou não ainda. Sim, em relação à primeira questão, aquilo que vocês viram na quarta-feira, e foi a parte final do treino, porque a parte inicial foi uma situação reduzida, era precisamente para trabalharmos aquilo que era a nossa pressão alta. E aquilo que viram dos 3 zagueiros era exatamente a forma, não 3 zagueiros, mas 3 defesas, 3 atacantes que estão a construir, era na forma como o adversário o fazia, em 3+2 e depois os jogadores abertos por fora com um mais móvel. E foi isso que trabalhámos, não era a nossa saída. Então quem estava a defender eram os laterais e era o médio defensivo para poder fazer aquele balanço. Tendo em conta aquilo que são o momento e as lacunas que temos nas laterais, vamos ter que pensar muito seriamente em termos de como adaptar a equipa de trás para a frente. Até porque na frente nós também não temos poder de fogo. Nós não temos tido presença. O Sacha é um jogador que mantém sempre a sua qualidade de jogo, mas muitas vezes sozinho ou muito pouco acompanhado, poucas coisas pode fazer. Então, se não tivermos também essa capacidade de criar desequilíbrios no jogo por fora e não tivermos alguma presença na frente, bem como os jogadores do meio campo também, como terminamos hoje num 3-5-2, se calhar pode ser uma opção a pensar, mas vamos ter que analisar isso bem, tendo em conta o momento que os jogadores têm e também adaptar a equipa para ser mais equilibrada, quer a defender, quer a atacar. Agora, uma coisa é certa, eu acho que o principal ponto para o próximo jogo é escolher os jogadores que entrem em campo, que saibam que estamos a lutar pela vida. Então têm que ser aqueles que são mais fortes emocionalmente e são aqueles que estão dispostos a dar a vida quando estás a lutar por ela. Vai, massa bruta!